Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre como emprestar dinheiro no Brasil de forma legal e sem intermediários. Isso mesmo, você tendo controle total sobre a operação. Isso é possível hoje, a legislação tem várias opções e eu quero mostrar um pouquinho disso para vocês, inclusive fazer um comparativo entre empresas simples de crédito, factorings, securitizadoras e mini bancos. Ok? Vamos lá. Vamos primeiro imaginar um cenário aqui, pessoal, onde você tem um dinheiro para investir, tá? Você tem ali 100 mil reais, 200 mil reais, mais do que isso, e você está procurando uma forma de rentabilizar esse capital. Às vezes você está até procurando uma segunda fonte de renda, ou substituir a sua primeira fonte de renda, tá? Então, vamos olhar para o mercado sobre o que você pode fazer com esse dinheiro. Existem várias opções. O mais comum é a pessoa ir ali no banco, procurar o gerente, e o gerente vai oferecer para ele um CDB, onde você basicamente está emprestando dinheiro para o banco. Tá? Quando você empresta o dinheiro para o banco, ele vai te pagar cerca de 1% ao mês. Talvez menos do que isso até. Tá? Depende muito da taxa do dia que você está vendo esse vídeo, ok? Mas ao mesmo tempo, o banco vai emprestar aquele dinheiro para os clientes dele a 5% ao mês, 6% ao mês. Interessante, né? Você fala, poxa, por que eu não posso emprestar o meu dinheiro a 5% ao mês? Eu tenho que emprestar ao banco a 1 que vai emprestar para os outros a 5. Né? Então, muito interessante isso. Não só o CDB, tá? O LCI vai fazer algo similar, mas para financiar imóveis. O LCA vai financiar operações do agronegócio. Você também poderia estar comprando debentures, onde você está emprestando dinheiro para empresas, tá? Mas tudo isso você está investindo em intermediários que eventualmente vão operar com aquele seu capital e ganhar, né, dinheiro com aquilo, fazer um ágio em cima do seu dinheiro, tá? Como que você pode chegar ao mercado, chegar ao cliente de crédito, né, aquela pessoa que está procurando crédito diretamente? No Brasil hoje existem 3 opções muito interessantes e que não dependem de autorização da CVM ou do Banco Central para funcionar. São elas as empresas simples de crédito, as factorings e as securitizadoras. Nesse vídeo eu vou fazer um pequeno comparativo entre elas, tá? Mas antes de fazer o comparativo, vamos falar um pouco sobre emprestar como pessoa física, porque isso ainda é uma realidade muito grande no Brasil. O Brasil ainda tem muito esse negócio da agiotagem, da troca de cheque, principalmente em pequenos municípios do Brasil, tá? Então, é permitido você fazer agiotagem? Não, acho que todo mundo já sabe que é crime, tá? E por que é crime? Porque no Brasil existe uma lei que se chama Lei da Usura que não permite você emprestar a mais de 1% ao mês. Você não pode cobrar mais de 1% ao mês de ninguém. E você emprestar hoje no Brasil cobrando apenas 1% ao mês, você está tomando um prejuízo. Então toda agiota por aí está cobrando 5% ao mês. Porém, a prática da agiotagem é muito perigosa até para o próprio agiota, tá? Porque ele eventualmente pode não ser pago, né, tomar um calote, e ele não tem nada que ele possa fazer judicialmente, porque ele já está cometendo um crime. Né? Ele está cobrando ali 5% ao mês, por exemplo, ele já está cometendo um crime. Como é que ele vai procurar a justiça para falar, eu estou cometendo um crime, eu queria que você me ajudasse com a pessoa que me deu um calote? Né? Você não tem segurança jurídica alguma. Tá? Então, muitas vezes que a gente fala, o agiota vai lá e vai quebrar a perna do outro para conseguir recuperar o dinheiro. É uma realidade, porque recorrer aos meios comuns da justiça ele não pode. Tá? Os meios legais de justiça, né? Ele não pode. Então, como que você pode se tornar um empresário de crédito de verdade? Né? Alguém que tem uma operação estruturada e que faz isso de uma forma que tem segurança jurídica, né? Inclusive para recorrer aos seus direitos em caso de inadimplência, que é uma coisa muito comum no Brasil, tá? Que todo empresário de crédito tem que estar preparado. Então as opções são essas, tá, pessoal? Vamos fazer aqui o comparativo. Nós temos as ESCs, as factorings e as securitizadoras. Vamos falar o que cada uma delas pode fazer rapidamente. Primeiro, as ESCs podem emprestar dinheiro, fazer financiamentos e fazer descontos de título de crédito,
que é o desconto do título de crédito? É uma operação de antecipação de recebíveis. Então, o empresário tem um dinheiro ali a receber daqui a 60 dias, ele quer receber aquele dinheiro hoje, ele faz uma operação de antecipação de recebíveis, aceitando um desconto no valor do título, por isso que tem esse nome. A factoring, ela é muito especializada nessa operação de desconto, tá? E ela pode oferecer também uma assessoria creditícia, onde ela ajuda o cliente com gestão dos recebíveis, ela ajuda o cliente com análise de crédito e pode oferecer alguns outros serviços relacionados a isso, tá? E a securitizadora, ela vai fazer a antecipação de recebíveis, a operação de desconto. Por definição, a securitizadora é uma empresa que transforma créditos a receber, como duplicatas, cheques, contratos de financiamento, recebíveis de cartão, dentre outros, né, direitos creditórios, em títulos negociáveis no mercado financeiro. Tá? Essa é a definição da operação de securitização. Então, ela emite debêntures, tá, para fazer antecipação de recebíveis. E ela pode fazer isso num volume muito grande. Bom, na ESC, quais garantias são permitidas? Na verdade, para todos esses três modelos, você pode ter garantias com avalistas, você pode ter garantias com fiadores, você pode ter garantias reais também. Você pode receber imóveis em garantia, veículos em garantia, né? Máquinas em garantia, com o uso da alienação fiduciária. Qual o regime tributário de cada um deles? Tá? Na ESC, você pode operar com lucro real ou lucro presumido. Apesar de que eu acho que quase todas as ESCs no Brasil operam com um lucro presumido, porque ele vai permitir você pagar menos impostos. Tá? A gente pode entrar sobre esse assunto em outros vídeos. A factoring pode operar apenas com lucro real, assim como a securitizadora também. Tá? Sobre os impostos, as ESCs vão estar pagando ali cerca de 14% a 16% sobre os juros recebidos. Tá? A ESC só pode ter como fonte de receita os juros. A factoring já vai estar pagando ali cerca de 25% a 35%. Como opera com lucro real, vai depender também de como você tem o seu custo operacional estruturado. E a securitizadora paga um pouco menos de imposto. Ela não vai pagar IOF e algumas alíquotas ela paga menos do que a factoring. Tá? Bom, capital investido. A ESC ela pode prestar apenas o capital próprio, tá, dos sócios da ESC. Então, você sempre tem que ter as pessoas, os investidores da ESC como parte do quadro societário da ESC. Tá? Você não pode ter aquele investidor que não faz parte do quadro, que comprou eventualmente uma debênture, isso não existe dentro da ESC. Tá? A ESC sempre opera apenas com capital dos sócios. Mesma coisa da factoring. Factoring opera exatamente da mesma forma. Na securitizadora já é bem diferente. A securitizadora, inclusive, ela não opera com capital social. Tá? É uma operação de caixa zero. Então, tudo que a securitizadora faz depende da emissão de uma debênture, tá? Para você fazer a operação de antecipação de recebíveis. Ok? E o enquadramento societário, na ESC você pode ser uma sociedade limitada unipessoal, você pode ser um empresário individual ou uma empresa limitada, né, um LTDA. Na factoring você pode ser sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade limitada. No caso da securitizadora já é mais complexo, você sempre tem que ser uma sociedade anônima, que pode ser tanto de capital aberto quanto de capital fechado. Ok? Então vamos comparar isso, pessoal. O que é bom, o que é ruim, o que se aplica a você. Fique à vontade para deixar aí nos comentários sua opinião sobre os critérios, se você acha que eu tenho que adicionar outros critérios ou se você não concorda com o julgamento que eu fiz aqui. O seu feedback é muito importante, tá? Então, em primeiro lugar, vamos falar do custo da contabilidade e o custo operacional entre essas três empresas, tá? A empresa simples de crédito, a ESC, até pelo nome, tá, você já pode adivinhar, ela é uma operação muito simples e que tem uma contabilidade muito simples também.
tá? Então, assim, ela tem limitações operacionais? Tem, a gente vai falar um pouco sobre isso, faz parte dos nossos critérios, mas ao mesmo tempo ela é muito simples de operar, tá? Então, quando você compara com uma factoring que precisa ter lucro real, ou quando você compara com uma securitizadora que vai operar com lucro real e precisa ser uma sociedade anônima, não há o que se falar, tá? O custo da contabilidade no AESC vai ser inferior às outras duas opções, e o custo da operação também, você precisa de menos gente para operar numa ESC, tá? O segundo aspecto é complexidade operacional, tá? A ESC ela é muito simples de operar. A securitizadora tem uma operação complexa pelo fato de ser uma sociedade anônima, né? De você precisar emitir debêntures, de você precisar fazer um processo de casamento entre a antecipação de recebíveis e a omissão das debêntures e operar uma contabilidade bem mais complexa, tá? Então a securitizadora vai te permitir uma volumetria muito grande do ponto de vista de operação, porém você tem que lidar com essa complexidade, tá? Não é o melhor modelo para quem está começando, isso é fato, tá? Gastos com impostos, a ESC é o que vai pagar menos impostos, tá? Vai estar pagando ali cerca de 14 a 16% de imposto sobre o lucro, né? Sobre os juros que são recebidos, e depois aquilo na distribuição de lucro para o sócio vai atualmente com 0% de imposto de renda, tá? Na Factoring você vai estar pagando ali cerca de 20 a 30% de imposto, tá? Talvez um pouco mais, depende do custo da sua operação. Ah, mas não paga tanto imposto quanto a securitizadora, porque na securitizadora, além de pagar os diversos impostos, na hora que você vai fazer a retirada do capital, né, que você vai retirar ali das debêntures, você ainda tem que pagar o imposto de renda segundo a tabela regressiva, ok? Então, ESC é a que paga menos imposto, Factoring fica ali intermediária, a securitizadora que de fato paga mais impostos, considerando você receber o dinheiro das debêntures de volta, né, o capital investido de volta na sua conta pessoa física. Tá? Flexibilidade operacional. As ESCs têm esse problema. Tá? A ESC só pode emprestar dinheiro no município onde está instalada e nos municípios limítrofes. Ela só pode emprestar dinheiro, fazer operações com pequenas empresas, microempresas e MEIs, tá? E ela pode faturar no máximo 4,8 milhões de reais de juros ao ano, tá? Então, flexibilidade operacional é uma das limitações da ESC. Eu classifico que para quem está começando isso não é um grande limitador, tá? Para quem está operando ali abaixo de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, isso está longe de ser um problema. Tá, essas limitações, mas para quem está procurando investir mais dinheiro, de fato é. A partir de 5 milhões de reais, por exemplo, a securitizadora já é algo bem interessante. Você vai ter muita liberdade operacional com um custo também maior para fazer isso. Tá? Capital necessário para iniciar, a ESC, por conta de ser muito simples, você pode iniciar uma ESC com 100 mil reais hoje em dia, tranquilamente. Abaixo disso eu já acho que fica muito difícil você conseguir equalizar, tá, as contas, então recomendo aí a partir de 100, 150 mil reais você já pode começar a operar uma ESC. Segurança jurídica. Existe uma lei específica para as ESCs, tá? Então existe uma regulamentação específica para as ESCs. Existe um marco legal para as securitizadoras, mas não existe lei específica para as factorings. Tá? Então a factoring ela tem esse probleminha, ela não existe uma lei específica, existe uma jurisprudência, resultados de julgamento sobre o assunto, e que costuma mudar, né, a opinião dependendo do juiz aí, então existe uma certa insegurança jurídica quando se trabalha com factoring, isso é um problema conhecido do setor. E, do ponto de vista de controle operacional, todas elas vão te oferecer um controle operacional muito interessante. Você, de fato, é o dono da empresa, né? Você controla tudo que está acontecendo ali. Análise de crédito, como que a operação funciona, seus custos, sistemas, né? Funcionalidades, processos, você cuida de tudo isso. Bom, mas por que eu coloquei aqui essa questão do controle operacional, se todas elas, né, você consegue ter todo o controle? É porque existe hoje no mercado uma opção chamada de mini banco, tá? Onde
Você pode fazer operações de crédito ali numa estrutura ah, chamada de mini banco. Não existe legalmente, na legislação, não existe nada que autorize um mini banco. Tá? Então, se você procurar por leis sobre mini banco, você não vai achar absolutamente nada sobre isso. O que é um mini banco muitas vezes? Tá? Mini banco é uma securitizadora. E você pode estar operando como investidor de uma securitizadora, onde você vai poder emitir debêntures ali, você vai poder fazer a operação de antecipação de recebíveis na plataforma de uma determinada securitizadora, mas você não é o dono da securitizadora. Tá? Então você é um usuário de um sistema de securitização e você pode fazer algumas operações ali, onde você vai, de fato, gastar menos com contabilidade, você vai gastar menos com impostos, você vai ter uma complexidade operacional um pouco menor, porque você não tem que abrir uma empresa para fazer isso, tá? Porém, você não se torna um empresário de crédito, você não tem controle sobre a operação, você não tem controle sobre os processos, você não tem controle sobre o sistema não é seu. E, inclusive, no dia que essa plataforma quiser mudar, no dia que essa plataforma quiser funcionar de outra forma, você vai ter que seguir. Tá? Você está preso a uma plataforma, então eu considero essa plataforma de mini banco como um intermediário. E você, inclusive, tem que pagar uma taxa de intermediação com um mini banco. Tá? Então, não considero quem tem um mini banco como sendo um empresário de crédito. Né? Ele está utilizando de um intermediário para fazer operações de crédito de fato, mas ele não é um empresário de crédito e não tem os privilégios, né, de poder cuidar da operação, otimizar a operação, gerenciar a operação como bem entender. Ele depende da plataforma. Ok? Então, o vídeo era isso, pessoal. Conteúdo muito simples, muito direto. Fique à vontade para deixar comentários aqui. Vou fazer o possível para responder qualquer tipo de pergunta. E nos próximos vídeos a gente traz mais informações sobre o assunto. Tchau!